O programa Entre Linhas está recebendo hoje a visita do produtor cultural Asfilófio de Oliveira Filho, mais conhecido como Filó. Olá, Filó. É um prazer recebê-lo aqui na TV Alerj. Sua trajetória cultural começou há muito tempo no movimento negro na década de 70, né? Você foi um dos mentores da banda Black Rio, criou uma das maiores equipes de Soul Music, a Soul Grand Prix, é isso? Exatamente. Então, como foi isso? Você pode contar pra gente? Isso aí tem todo um histórico, né? Que antecede essa fase da década de 70, exatamente na minha formação, né? Enquanto adolescente e tal, eu era daquela fase do futebol de salão, né? Dos clubes. Nós tínhamos ainda aquela questão do rock and roll de um lado, né? Aquelas bandas populares, the pops, grandes bares, grandes orquestras. A formação era essa, a gente ouvia em casa música italiana, aquela fase de música italiana, né? Já ouvimos música francesa, grandes orquestras. Então a música sempre teve uma referência muito grande na comunidade. E eu também ouvi essa parte da música americana, que era o jazz, né? O jazz, o R&B, essa coisa forte, né? Sempre foi muito forte. Eu vi em casa mesmo. Né? Em casa mesmo. Só que teve uma fase que esse grupo começou a pensar, peraí, eu quero mais, eu quero sair de casa e quero me reunir e ouvir com os amigos. E as coisas foram crescendo, nascendo focos na Zona Norte, principalmente da cidade, né, onde formavam esses pequenos grupos. E sempre uma referência americana, a equipe Black Power, Mr. Soul Funk Soul, né, etc. E a minha base era o Renascença, que era o Renascença, por ser um clube de negros, né, desde 1954. E ali era a minha referência cultural, ali é que eu aprendi teatro, ali que eu trabalhei com Haroldo de Oliveira, ali que eu trabalhei com Zezé Mota, Osmo Bubu, fizemos Orfeu Negro. E o Renascença sempre foi uma referência na comunidade, né? Por exemplo, a primeira roda de samba foi exatamente no Renascença, né? Foi do Bola Preta, que era o mesmo grupo do Renascença, às sextas-feiras, e sábado nós formávamos ali a primeira grande roda de samba, ou seja, unindo a questão do samba, surgiam ali Bete Carvalho, surgiam ali Roberto Ribeiro e vários artistas, era João Nogueira, comandado pela Elisete Cardoso, que era a grande divina. Então grande o Renascença dama. tinha uma referência. Só que isso era pouco para nós jovens. Os jovens, né? Fase aí dos seus 17, 18, 19 anos, nós éramos muito inquietos, nós queríamos mais, né? Aí surgiu uma oportunidade de participar do departamento cultural do Renascença. Eu, enquanto universitário, a gente tinha algumas ideias, fizemos uma composição com o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, o ICBA. E a ideia era a seguinte, naquela região ali do Renascença, Andaraí, o Morro dos Macacos, naquela época, tinha uma incidência de doença de Chagas muito grande mesmo, aqueles barbeiros, aqueles insetos horríveis. Aquilo ali trazia uma doença muito grande na comunidade. Então nós unimos a música ao cinema, chamando a juventude para as terças-feiras assistirem os filmes sobre doença de Chagas, mas só que depois, ou seja, primeiro tinham que assistir o filme sobre a doença de Chagas, e depois eles viam os filmes de black music, que eram jazz alemães, coisas assim. E aquilo foi crescendo, e nós sentimos que, peraí, a gente pode estar fazendo uma reunião musical, né? E já no entorno ali da Tijuca, nós tínhamos uma grande referência, que era um outro companheiro chamado Oséias Moura dos Santos, o nosso querido Mr. Funk Santos. E ele já fazia ali onde hoje em frente ao cemitério Catumbi, onde hoje é o elevado, ali tinha o Astoria. E o Astoria era a referência, né? 2.000 pessoas dançando soul music. Nós fomos lá e resolvemos criar no Renascença algo semelhante. E na época existia uma referência na televisão que era um detetive negro chamado Shaft, né? E existia a música Shaft, né? E existia essa série desse detetive. E a gente se identificava muito, né? Até porque não tinha muita referência negra na televisão, né? A não ser aquelas novelas de época escravos, né? Então, com isso daí, nós criamos o Noite do Shaft, né? Aos domingos. Tornou-se uma grande referência, foi um grande sucesso, né? Ali nós começamos a trabalhar a questão da autoestima, uma vez que nós fotografávamos
as pessoas, né, a garotada, e no outro domingo ele se via na tela, projetado naqueles slides, etc., juntamente com artistas, né, o James Brown, o Michael Jackson, o Stevie Wonder. Então ele se via aquela autoestima. E os cabelos já começando a se Black Power. deixarem de ser alisados, porque era a grande referência na nossa comunidade, né, era ter os cabelos alisados. E ali o Black Power começou a ter referência, porque ele se via. Na época a gente tinha as capas de disco e os livros, né? Melhor, as revistas americanas que eram trazidas todas pelos... pessoal, eram moça, pilotos que traziam e aquilo circulava na comunidade como uma referência. A partir disso aí a gente começou a fazer, eu como tinha uma relação muito boa com todos os segmentos, do samba, do soul, uma vez que eu era da Quilombo, era do Cacique, também estava lá na Zona Sul, né, no Leminho, dançando nas boates, etc. A gente tinha uma relação boa e começamos a atrair os artistas para essa festa. Foi um grande sucesso. A partir dali, o Renascença teve três anos nesse espaço, cresceu absurdamente, né? Ganhou muito dinheiro e resolveu criar uma sede nova. Deixou de ser aquela sede pequena e fomos para um outro espaço. O espaço foi era o Maxwell. O samba, você tem uma ideia, naquela época, uma roda de samba, o final era carro forte para tirar o dinheiro da bilheteria, um negócio absurdo assim. E aquilo ali fez com que a nossa festa deixasse de ser no Renascença para ser uma casa diferente. E aí começaram as mudanças. Bom, olha só, você vai fazer um baile num clube que não é eminentemente de negros e vai chegar lá e colocar essa plataforma negra, isso vai ser um impacto. Lembrando que a década de 70 era uma época da repressão. Isso eu ia